Louvado seja o nome do Senhor, uma bênção enorme poder estarmos juntos mais uma vez. Eu aqui, você aí com a sua família, então dê as boas-vindas para quem está com você nesse momento de culto, mais uma oportunidade de estarmos juntos para cultuar o nome do Senhor com esse método, novo temporário. Vamos entender que é novo, mas é temporário, isso vai acabar e nós vamos voltar a nos reunir, porque não vejo a hora e sei que muitos irmãos também, essa semana recebi algumas ligações de alguns irmãos chorosos aí, se lamentando pela ausência do culto, da casa de Deus aberta, para os irmãos poderem chegar e cultuarmos, mas é um momento temporário, irmãos, mas louvado seja Deus, estamos juntos mais uma vez, já o fizemos pela manhã, já cultuamos a Deus, ouvimos sua palavra e hoje, mais uma vez agora, mais uma oportunidade de estarmos juntos na presença de Deus, na presença do Senhor. Então, seja muito bem-vindo, boa noite para todos, você que está aí me acompanhando na tela do seu celular, na tela do seu computador. Eu sou o pastor André, talvez você está visitando a gente pela primeira vez, sou o pastor André e sou o pastor dessa igreja e que estamos temporariamente sem podermos nos reunir, mas muito em breve vamos poder nos reunir juntos novamente, e eu louvo a Deus por você estar participando conosco desse culto. Temos um culto pela frente, Deus vai falar conosco, então diga para quem está do seu lado, olha, abre seus ouvidos, Deus vai falar conosco nessa noite. Abra comigo, por favor, sua Bíblia, em Filipenses, capítulo 2, esse vai ser o texto que vai servir de base para nós orarmos juntos nessa oportunidade. Filipenses, capítulo 2, verso 5 até o 11, o exemplo de Cristo na humilhação. Jesus é o nosso exemplo, devemos segui-lo, devemos imitá-lo, devemos praticar aquilo que ele nos ensinou e aquilo que ele praticou também. Então, Filipenses, capítulo 2, a partir do verso 5 até o 11, diz assim: Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Louvado seja Deus por essa palavra abençoada. Então, o apóstolo Paulo, escrevendo à igreja em Filipos, ele disse, olha, tende em vocês o mesmo sentimento. Que sentimento é esse? O sentimento que houve em Cristo Jesus. O sentimento de que ele, Deus, sendo o Senhor, não levou em consideração isso e se humilha, se esvazia e se torna em semelhança de homens, como cada um de nós, com os mesmos sentimentos, com o mesmo estilo de vida, porém, a Bíblia diz, que nós já falamos isso no domingo passado, ele não teve pecado. A diferença é que Jesus não conheceu o pecado, da sua boca não saiu o pecado, seus olhos, todo o seu ser foi um ser santo e puro. Então Jesus, ele não teve pecado. E por conta disso, o que me chama a atenção também nesse texto é o verso 9 e 10, que diz que Deus o exaltou. Deus o exaltou sobremaneira, de uma maneira extraordinária, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus Cristo se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo
da terra. Então, o nome de Jesus é poderoso, o nome de Jesus é santo, ele está acima de todo nome. Você coloca todos os reis e poderosos dessa terra que tiveram a sua marca nessa terra, coloca o nome deles, todos eles ficam abaixo do nome de Jesus. Deus, foi um nome dado por Deus. Nós recebemos um nome dado pelos nossos pais. Eu coloquei nome nos meus filhos, mas o nome de Jesus foi colocado por Deus. Deus deu o nome a Jesus e esse nome está acima de todo nome. Qual a finalidade disso? Para que o nome de Jesus, todo joelho se dobra. Todos os poderosos da terra se dobram diante de Jesus. Então é esse nome que nós estamos aqui nesta noite para exaltar, nessa oportunidade para engrandecer e para ouvir o que esse Jesus, o que esse Deus Todo-Poderoso tem a transmitir ao nosso coração. Mais uma semana, né, meus irmãos, difíceis para nós, muito difícil para nós, como nós falamos pela manhã, uma semana de apreensão, de incertezas, houve troca de ministros, saiu o ministro da Saúde, entrou outro, e essa semana, a partir de amanhã, nós vamos ver os resultados dessa troca. Ele disse, o novo ministro da Saúde, disse quinta-feira à tarde que a mudança não será brusca, mas que vai haver mudança, né? Porque o presidente não iria trocar um ministro por outro com a mesma visão. Então, alguma coisa vai acontecer, algumas decisões vão ser tomadas e nós, como população, vamos ser atingidos por essas decisões. Esperamos que sejam decisões sensatas, que não sejam decisões políticas, que sejam decisões sensatas de pessoas que querem o bem da população, porque nós cremos que existem pessoas bem intencionadas e que essas pessoas sejam essas que estão aí agora no governo, né, militando, não que o antigo ministro da Saúde não tivesse boa intenção, não é isso que eu estou falando, mas que esse atual agora, que estamos num momento bem decisivo aí para a população, né, muita gente dando entrada nos hospitais, o prefeito de Caxias está contaminado, o governador do Rio, o secretário de saúde do Rio também está contaminado. Então a gente precisa de uma ação de Deus. E eu quero convidar os irmãos nesse momento a orarmos juntos, a termos um tempo de oração. E eu quero pedir a você, nessa oportunidade, se você tem um pedido pessoal, né, um pedido seu, talvez alguma coisa íntima sua, para você colocar diante de Deus. Se você conhece alguém que está precisando de oração também, talvez na família, no casamento, na sua área profissional, financeira, está desempregado, precisa de saúde física, precisa de saúde emocional. Hoje temos serviços gratuitos de assistência à emoção das pessoas. Tem muita gente abalada emocionalmente, precisando de ajuda, de aconselhamento. Então, a doença do corpo, a doença da alma também. Então, se você tem um pedido de oração, vamos orar, vamos colocar diante de Deus. Eu aqui, você aí na sua casa com a sua família, reúne a sua família e diz, vamos orar, é um momento de oração. Feche seus olhos comigo. Por favor, se você quiser dobrar os joelhos, pode dobrar. Se você quiser se sentar, pode sentar. Se você quiser ficar de pé, pode ficar. Mas todos agora, com as nossas atividades paradas, vamos fechar os olhos e vamos ao trono da graça de Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai Celestial. É no nome de Jesus que mais uma vez nós lançamos a nossa vida. Como disse o Senhor mesmo em sua palavra, lance sobre o Senhor toda a nossa ansiedade. Ó Deus, eu oro com esse irmão e irmã que está com o seu pedido pessoal, com o seu pedido lá dentro do seu coração, dizendo, Senhor, olha para essa área da minha vida, olha para esse momento que eu estou vivendo, Senhor, e atua, opera na minha vida, tem misericórdia de mim, tem misericórdia da minha casa. Talvez ele esteja com algum problema no casamento, na família, Senhor, na sua vida profissional, sua vida financeira, precisa
pagar contas, precisa comprar o alimento, o pão de cada dia para a sua família, está em dificuldade, ó Deus e Pai. Talvez essa pessoa já estava desempregada e permanece desempregada. Talvez essa pessoa esteja com problema na sua saúde, ó Deus, e pensando que está contaminada com o vírus. Talvez a sua emoção esteja abalada, e eu quero pedir ao Senhor neste momento, em nome de Jesus, não no meu nome, não no nome da Igreja Cristã de Nova Vida, ó Deus, mas no nome de Jesus, esse mesmo nome que disse o apóstolo Paulo aqui, que Deus deu esse nome e exaltou o nome de Jesus, para que todo o joelho se dobre, toda a língua o confesse como Senhor, como Redentor, como aquele que pode ajudar o seu povo, ó Deus, nas dificuldades e necessidades. Ó Deus e Pai, nós cremos que o Teu nome é poderoso, nós cremos que o Teu nome é santo, que o Teu nome é puro, que o Teu nome é tremendo, que o Teu nome é glorioso, meu Deus, e nós oramos, não no nosso nome, não pelos nossos méritos, mas oramos em um nome de Jesus, para que o Senhor abra as portas que estão fechadas, para que o Senhor feche as portas que precisam ser fechadas, para que o Senhor desobstrua e aplane o caminho, ó Deus, do Teu povo, para que possamos passar, ó Deus, e caminhar, para que o Senhor abra o mar, para que o Teu povo passe a pé enxuto, ou então, ó Deus, que o Senhor nos permita andar sobre as águas, mas a Tua opera, faz milagres, é a nossa oração. Ó Deus, abençoa essa semana que vai se iniciar agora, com um novo ministro da saúde, ó Deus e Pai, novas decisões, uma cabeça diferente, ó Deus, um pensamento diferente, e eu quero pedir ao Senhor, guarda o povo, guarda o pobre, guarda o necessitado, guarda o Teu povo, livra, Senhor, a população de decisões precipitadas, de decisões políticas, ó Deus, de decisões, ó Deus, feitas no interior de um gabinete com corrupção, com coisas erradas, ó Deus, envolvidas, que essas decisões sejam decisões sensatas, sejam decisões que abençoem, ó Deus, a população. Oramos, ó Deus, para que o Senhor controle toda essa situação, que o Senhor cure os doentes, que o Senhor permaneça, ó Deus, colocando a sua mão sobre aqueles que não estão doentes ainda, que o Senhor proteja, que o Senhor guarde, livra dos leitos, livra das enfermarias, livra dos respiradores, ó Deus, e Pai, faz um milagre, mostra Teu nome, ó Deus, engrandecido no meio dessa pandemia e epidemia. Oramos em o nome de Jesus, e que todos digam amém. Graças a Deus. Agora você pode sentar-se, né? Nós vamos continuar aqui dando seguimento. Então quero dar também, mais uma vez, as boas-vindas. Você que ligou seu computador, ligou o celular aí no meio desse início de culto, eu quero dizer para você, seja muito bem-vindo a estar no nosso culto a Deus, online, né? Aí você, no seu computador, no seu celular, mas muito bem-vindo, seja muito bem-vindo. Abra seu coração, Deus irá falar com você nesta noite, ok? Todos são muito bem-vindos. Bom, irmãos, vamos andar com o nosso culto, vamos ao nosso expediente. Quarta-feira é a nossa próxima oportunidade, né, de estarmos juntos. Quem sabe, se Deus tocar aí, a gente consiga estar quarta-feira aqui na igreja, mas por hora, todo mundo aí, você na sua casa, tá bom? Mas quarta-feira, 19h30, 19h20, você recebe uma notificação que o culto vai começar em 10 minutos. Convida a gente, convida pessoas para estar conosco. Precisamos orar, irmãos. A gente está fazendo um trabalho de oração aqui na igreja, online, como se estivesse na igreja, no culto. Então, vamos orar quarta-feira. Eu aguardo por você, espero por você, 19h30. Na nossa reunião de oração. Então, entre em contato com seus familiares, com seus amigos, com seus vizinhos,
Fale com ele da nossa reunião de oração, evangelize alguém, seja a boca de Deus, né? Fale de Jesus, diga para as pessoas que elas precisam se render a Jesus, porque Jesus veio para ser o Senhor e para purificar os pecados de todos, ok? Então, vamos estar juntos nessa próxima quarta-feira. Se você precisa de ajuda, está acompanhando a gente hoje, ou tem acompanhado a gente, e tem visto aqui o nosso trabalho e puder e quiser me dar uma oportunidade de aconselhar você, de orar por você, se você estiver precisando de uma orientação, de uma oração, eu me coloco à sua disposição. Entre em contato comigo, você que não é membro da nossa igreja e quiser uma oração, uma orientação, estou à sua disposição. Os membros da igreja já sabem, se você precisar de alguma coisa, me deixa conhecer e saber que você está necessitado, precisando, você que é membro da nossa igreja, a gente nem visitar pode os irmãos nesse isolamento. Então, se você estiver precisando de alguma coisa, entre em contato comigo, no meu telefone particular, ou então com a irmã Marilene, minha esposa, e diga se você está precisando de alguma coisa, nós vamos abençoar a sua vida. Ok? Meus irmãos, ofertório, não estamos aqui juntos, né? Mas louvo a Deus pela fidelidade dos irmãos, pela generosidade dos irmãos, e se você ainda não entregou o seu dízimo e está com ele, faça via depósito, transferência bancária, se você tem acesso fácil, ou se você quiser entregar em mãos, como algumas pessoas também fazem, pode nos procurar aqui ao longo da semana, pela parte da manhã, nós estamos sempre aqui, ok? Então, continue contribuindo, a gente precisa muito, esse momento é muito difícil, mas confiamos em Deus, que essas portas Ele abriu e só Ele pode fechar. Né? Mas, irmãos, está sendo difícil para muitas igrejas, para todas as igrejas, para a nossa igreja, está sendo muito difícil mantermos as contas da igreja em dia, mas eu creio no Senhor, Ele tem tocado no seu coração, você tem sido fiel e Ele vai ser fiel a você também, ok? Então vamos orar, eu quero orar por você, pela sua vida financeira, pela sua vida profissional também. Feche os seus olhos. Senhor, o momento está difícil para todos nós, mas nós confiamos em Ti. Até aqui, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Eu oro pela vida do meu irmão, pela vida da minha irmã, pelo Teu povo, ó Deus, por aqueles que estão vivendo momentos difíceis na sua área financeira, que o Senhor coloque sua mão ajudando o meu irmão e a minha irmã a honrar seus compromissos, que o Senhor abra as portas para aqueles que estão desempregados e que o Senhor toque no coração do seu povo para ser fiel ao Senhor, dizimando e ofertando em sua obra. Pedimos a Tua bênção, é a nossa oração, em o nome de Jesus, e que todo o povo de Deus diga amém. Muito bem, irmãos, agora você já sentou, mas fique de pé comigo, eu quero compartilhar um texto da palavra de Deus com você nessa noite. Então, se você puder abrir a sua Bíblia comigo em Apocalipse capítulo 2, fica de pé, por gentileza, abra a sua Bíblia. Apocalipse, capítulo 2, nós vamos para a segunda carta ao anjo da igreja, escrita por Jesus, pronunciada por Jesus, né, ao anjo da igreja. Então eu quero convidar você à segunda carta, a carta à igreja em Esmirna, capítulo 2, verso 8 até o 11, de pé comigo em reverência à palavra de Deus, por favor. Apocalipse capítulo 2, verso 8, diz: Ao anjo da igreja em Esmirna escreve: Estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temais as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de nenhum modo, sofrerá dano da segunda morte. Amém? Somente até aí. Senhor, fala conosco. Usa os meus lábios
e abre a mente, os ouvidos e o coração do teu povo, para que a semente de sua palavra não caia à beira do caminho, não caia entre os espinhos, não caia em solo rochoso, mas que a semente caia em boa terra e possa produzir frutos para a glória do teu nome. Ó Deus, abrimos nossa mente, abrimos nosso coração e ouvidos para ouvir a sua voz. E eu abro os meus lábios para ser um instrumento do Senhor a pronunciar a tua santa e gloriosa palavra. Não me deixe falar nada de mim, da minha humanidade, da minha carnalidade, mas usa os meus lábios imperfeitos para transmitir a tua lei perfeita ao coração do teu povo, para aperfeiçoamento dos santos. É a nossa oração, em o nome de Jesus, e que todos digam amém. Muito bem, sente-se agora em paz para você ouvir a palavra de Deus nessa noite especial aqui da parte de Deus. Muito bem, meus irmãos, nessa noite nós vamos caminhar pela mesma estrada dos domingos anteriores. Já temos 2 domingos caminhando nessa estrada, é uma estrada longa, e hoje nós vamos avançar mais um quilômetrozinho, alguns quilômetros, nessa caminhada de estrada cristã, e eu peço aos irmãos e a toda a sua família, que vocês tomem atenção à preciosa palavra de Deus. Nós vamos para a segunda carta, dirigida à igreja na cidade de Esmirna, e nesta noite eu quero compartilhar com os irmãos sobre essa segunda carta. Falamos domingo passado sobre Éfeso e hoje nós vamos falar sobre Esmirna. Esmirna era uma cidade importante, uma cidade populosa, e era conhecida principalmente por sua beleza. Era também uma cidade muito leal a Roma. Os cidadãos de Esmirna tinham uma lealdade muito grande e fiel a Roma, que era a capital do império nessa época. Em Esmirna havia muitos judeus atraídos pelo forte comércio que viviam em Esmirna. Mas também a cidade de Esmirna abrigava ou existia uma igreja nessa cidade. Como em todas as cidades, havia uma igreja que crescia com a pregação do Evangelho. Alguns dizem que a igreja de Esmirna foi fundada pelo apóstolo Paulo quando ele viajou na sua 3ª viagem missionária. Estudos, a gente não tem uma comprovação 100% disso, mas dizem os estudiosos, os especialistas, que quando Paulo viaja para a sua 3ª viagem missionária, ele funda a igreja em Esmirna. Existe também uma tradição cristã que sugere que Policarpo, que foi discípulo de João, chegou a ser bispo, depois que a igreja estava estabelecida e fundada e estabelecida, ele chegou a ser bispo desta igreja em Esmirna. Esse Policarpo foi um cristão digno de nós imitarmos seu exemplo, porque ele foi um cristão fiel e temente ao Senhor. E por ser fiel e temente a Deus, ele tem uma morte que era bem comum para os cristãos naquela época. Ele foi queimado vivo numa fogueira acesa. Ele negou reconhecer César como divindade. Para ele, divino era Jesus, Deus era divino para ele. Os romanos ordenaram a ele, no ato da sua morte, que se ele negasse a Cristo, ele seria posto em liberdade. Então prepararam toda a fogueira e disseram para ele: olha, se você negar a Jesus, você será livre. E ele olha para aqueles homens e disse que jamais poderia negar a Cristo, a quem ele tinha servido durante toda a sua vida, e Cristo, que tinha sido sempre o fiel companheiro dele, ele não poderia jamais negar a esse Senhor. Então ele morre queimado numa fogueira acesa. A igreja de Esmirna foi uma igreja muito perseguida. E Jesus faz questão de confortar a igreja de Esmirna quanto à perseguição que eles estavam sofrendo e que haveria de se tornar pior com o passar
do tempo. Olha o que está escrito no verso 10. Ele disse: não temas as coisas, não que está sofrendo, mas não temas as coisas que tens de sofrer. Então, meus irmãos, apegados nessa palavra inicial, eu quero dizer a todos que estão me ouvindo e me vendo nesta noite, que esta palavra dirigida à igreja de Esmirna é uma palavra muito apropriada para nós hoje. Por quê, pastor? Porque esta palavra bem compreendida, bem assentada no nosso coração, vai se tornar uma ajuda extremamente importante quando chegar os últimos dias. Se hoje você pensa que você está sendo perseguido, Jesus disse que as perseguições se tornariam mais intensas e piores mais à frente. Mais à frente. Então, os cristãos de Esmirna foram muito perseguidos. Eles eram lançados na prisão e eram levados à morte rapidamente. Mas é interessante nós notarmos aqui que toda essa perseguição à igreja de Esmirna e toda essa perseguição à igreja cristã ao longo dos anos e toda a perseguição que nós como cristãos contemporâneos na nossa época enfrentamos, o que se constitui isso? Toda perseguição à igreja cristã e a nós como cristãos tem um lado de provação, através do que o próprio Deus, ele usa a perseguição para provar, ou melhor, para aperfeiçoar a fidelidade de cada um de nós. Nós lemos o livro de Tiago ao longo dessa semana e olha só o que diz Tiago capítulo 1. Vamos lá. Você pode ir comigo, Tiago capítulo 1, já cheguei, é bem pertinho aqui, Apocalipse vai andando as páginas para trás, né? Você vai encontrar Tiago capítulo 1, verso 2, 3 e 4, diz assim: os benefícios das provações. Meus irmãos, tende por motivo de alegria, é isso que está escrito aí? Não, pastor, tende motivo de toda a alegria, uma ação de totalidade na alegria. Qual o motivo? O passar por várias provações. Sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. A provação produz perseverança, produz constância, produz dedicação, produz fidelidade, e a perseverança deve ter, verso 4, ação completa. Para quê? Para que sejamos perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Aqui está a finalidade de passarmos por provações, de passarmos por perseguições, a ação completa de Deus na nossa vida, para sermos perfeitos, íntegros e não termos defeitos. Nenhuma situação adversa, dolorosa, que nós enfrentamos, meus irmãos, está fora do controle do Pai Celestial. Ô pastor, o senhor está dizendo de novo que Deus já sabia que nós íamos enfrentar essa quarentena aí e enfrentarmos esse coronavírus? Mas é claro que sim. Deus já sabia de tudo isso. E por que Deus permitiu? Meus irmãos, presta bem atenção. Se Deus está permitindo isso, é porque Ele quer ensinar alguma coisa para nós, seu povo, e dar uma oportunidade para que o povo que não o conhece reconheçam que Deus deu um nome a Jesus, que está acima de todo nome. Então Deus sabia de tudo. Deus sabe de todas as coisas e nenhuma situação que enfrentarmos foge ao controle do Pai Celestial. Foi isso que Jesus disse aos irmãos de Esmirna. Verso 10. Vamos voltar ao verso 10 para a gente entender. Olha o aviso de Deus, olha o aviso de Jesus à igreja de Esmirna. Diz assim, vamos ler todos junto, todo o versículo
aqui do verso 10. Não temais as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para serdes o quê? Postos à prova. E tereis tribulação de quantos dias? Diz o texto, de 10 dias. Poxa, pastor, mas nós já estamos há 20 e poucos, quase 30 dias. Mas o que Deus está dizendo aqui para eles, e está dizendo para nós, significa que essa tribulação de 10 dias, tanto para eles como para nós, significa que Deus, que tudo está no controle soberano do Senhor. Deus está dando para eles uma palavra dizendo, eu estou no controle, essa tribulação ela vai ser de 10 dias, aí nós voltamos ao que falamos hoje de manhã, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Deus está no controle, só Ele pode pôr fim às guerras, só Ele pode pôr fim aos tumultos que acontecem na nossa vida. Meus irmãos, nós estamos vivendo dias dolorosos, onde a gente não pode trabalhar, andar, congregar de forma livre. Cada dia é um dia de luta, cada dia é um dia de batalha, cada dia é um dia de sofrimento maior. Você como eu, tem dias que você acorda bem, tem dias que você acorda mal. O sofrimento vai batendo a nossa porta dia a dia, mas eu quero dizer para você nesta noite, nesse exato momento, pare de lutar, aquiete-se, ouça a palavra do Senhor, ouça o que Deus proferiu à igreja de Esmirna, ao povo fiel. Abre os olhos, abre os ouvidos, endireite-se aí na sua cadeira, na poltrona do seu sofá, endireite-se aí na sua casa, você que pensa que Deus perdeu o controle, você que pensa que a sua vida está de cabeça para baixo, você que pensa que o diabo entrou na sua vida e bagunçou tudo, o diabo entrou na história, bagunçou toda essa parte aí da saúde, economia, ouça a palavra de Deus. Aonde, pastor? Vem cá comigo, em 2 Crônicas capítulo 20, vamos lá rapidinho, 2 Crônicas capítulo 20, já cheguei, já estou lá, irmãos. 2 Crônicas, capítulo 20. Essa é a palavra de Deus para nós agora, nesse exato momento. Ouça a palavra de Deus. Endireite-se aí na cadeira, aprume o seu corpo e ouça a palavra de Deus. 2 Crônicas, capítulo 20, a partir do verso de número 14. Já chegou? Diz assim: Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação, sobre Jaaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf, e disse, o Espírito do Senhor veio sobre esse homem, e o Espírito do Senhor usou os lábios dele para dizer assim, e disse, dai ouvidos, todo Judá, e vós moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, o que vos diz o Senhor, não temais, nem vos assustei por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Amanhã descereis contra eles, eis que sobem pela ladeira de Ziz, encontrá-lo-eis no fim do vale, defronte do deserto de Jeruel. Verso 17. Neste encontro não tereis de pelejar, tomai posição, ficai parados e vede o salvamento que o Senhor vos dará, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis, amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor é convosco. Então, dê ouvidos à voz de Deus nesta noite, meus irmãos, a peleja não é nossa, é de Deus, Ele está no controle de todas as coisas. Deus está no controle da sua vida, nada foge ao controle de Deus, mas o que Deus está esperando de nós, nesses dias de perseguição, nesses dias de prova que nós estamos vivendo, o que Deus está esperando de nós? Deus está dizendo para nós o seguinte, a tribulação será de 10 dias, o que isso indica? Que ela tem horário para começar e horário para terminar. A tribulação de 10 dias representa um tempo
completo, de uma ação completa, é uma ação breve e determinada. As mesmas palavras proferidas pelo apóstolo Paulo em 2 Coríntios capítulo 4, verso 16 a 18, anota para você ler depois, que diz que é a nossa leve e momentânea tribulação, que produz um eterno peso de glória na nossa vida. Irmãos, não seriam 9 dias, não seriam 11 dias, nem 9, nem 11, nem mais, nem menos. Ou melhor, nem menos nem mais, desculpe, nem 9 nem 11, nem menos nem mais. É isso aqui, é o tempo de Deus, é o momento de Deus. O diabo, seus demônios perseguem a igreja, mas eles jamais podem ir além do que Deus permite a eles irem. Onde está isso na Bíblia? Um livro que você conhece, que gosta muito. Vem cá comigo, Jó capítulo 1. Vamos entender aqui isso de uma vez por todas. Jó capítulo 1, Deus está no controle de todas as coisas, esperando uma ação nossa. Que ação é essa, pastor? Não é uma ação de manifestação, não é uma ação de protesto. Deus está esperando da igreja que está sendo perseguida uma ação. Que ação é essa? Jó capítulo 1, versos 6 a 12. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor: porventura Jó, debalde aqui, que é em vão, teme a Deus? Acaso não o cercaste com sebe, a ele, a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoastes e os seus bens se multiplicaram na terra. Estende, porém, a mão e toca ali em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Foi o que Satanás disse para o Senhor. Aí o Senhor disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está em teu poder, somente contra ele não estendas a mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Então, o diálogo foi exatamente esse que nós acabamos de ler. Deus perguntou a Satanás de onde ele vinha, ele falou que estava passeando pela terra, e aí Deus falou a respeito de Jó, seu servo, olha, é um homem íntegro, temente a Deus, se desvia do mal. E aí Satanás olha para ele e diz assim: mas está bem, Senhor, o Senhor dá tudo para ele, tem serviço, tem trabalho, tem isso, tem aquilo, o Senhor toca nele para o Senhor ver, toca nessas coisas, que o Senhor vai ver se ele vai te provar, vai ser fiel ou não. E aí Deus... Aí que eu quero chamar a sua atenção. Olha o controle de Deus, olha a soberania de Deus. Então Deus falou assim: tudo quanto ele tem está em teu poder. Deus deu para Satanás o poder das coisas que Jó tinha, dos bens de Jó. Deus deu autorização, está nas suas mãos, faz o que você quiser. Porém, somente contra ele não estendas a mão. Então Deus está falando assim: tudo que ele tem, você pode tocar, só que nele que você não pode tocar. Então Deus está mostrando para nós o seguinte: Deus tem controle sobre as coisas, Deus tem domínio sobre as coisas. E Satanás fez, a gente sabe o que Satanás fez. Acabou a história? Não, pela segunda vez. Pela segunda vez tem um outro relato. Jó capítulo 2, versículo 2 a 10. Diz: então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? Respondeu Satanás ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Perguntou o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém é na terra semelhante a ele, homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desvia do mal. Ele conserva a sua integridade, disse o Senhor, embora me incitastes contra ele para o consumir sem causa. Então Satanás respondeu ao Senhor: pele por pele, e tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Estende, porém, a mão, toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Então Satanás já tinha destruído todos os bens de Jó,
Disse, agora toca na vida dele, o senhor vai ver, toca na saúde dele, dá uma enfermidade para ele, libera um coronavírus para ele para ver como é que ele vai suportar. Aí disse o Senhor a Satanás, mais uma vez mostrando o seu poder, ele disse assim, disse o Senhor a Satanás, eis que ele está em teu poder, mas poupa-lhe a vida. Tirou tudo que ele tinha e Deus falou, agora pode tocar na vida dele. Pode tocar na vida dele, ele está em teu poder, mas poupa-lhe a vida, poupa-lhe o ser, poupa-lhe o espírito, porque é isso que mantém o ser humano em contato com Deus. O nosso espírito testifica com o Espírito de Deus que nós somos filhos de Deus. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de tumores malignos, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Jó, sentado em cinza, tomou um caco para com ele raspar-se. Então sua mulher lhe disse, ainda conservas a tua integridade, amaldiçoa a Deus e morre, verso 10. Mas ele lhe respondeu, falas como qualquer doida, temos recebido o dom de Deus e não receberíamos também o mal? Em tudo isto, não pecou Jó com os seus lábios. O que Deus está mostrando para nós? O que Deus está mostrando para nós, meus irmãos, nesse momento, é que Deus não perdeu o controle com Jó, Deus não perdeu o controle da vida de Jó, Deus não perdeu o controle da igreja de Esmirna, nem tampouco Deus perderá o controle da nossa vida, mesmo que o mar se agite, as águas, Salmos 46, tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam, Deus estará sempre no controle, conhece as dificuldades do seu povo, é Deus que determina os tempos, é Deus que determina as estações, e traz para os seus servos encorajamento e perseverança. Nós precisamos permanecer fiéis até a morte. É o que Deus está esperando para quem sofre, para quem é provado, para quem é perseguido. Deus espera fidelidade. Foi o que ele disse, volta comigo lá em Apocalipse capítulo 2. Volta comigo lá, por favor, irmão. Apocalipse capítulo 2, já cheguei. Verso 10, não temas as coisas que tens de sofrer, eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias, finalizando, parte C, ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Para recebermos a coroa da vida, nós temos que ser fiéis, e só é fiel aquele que suporta a perseguição. Como é que você quer ser fiel se quando Deus manda as provas, quando Deus manda as perseguições, quando Deus manda o diabo para tocar em todas as áreas da sua vida e você é infiel? Só poderemos ser fiéis quando a gente passa por todas as provas e perseguições da nossa vida. Muitos crentes na cidade de Esmirna, na igreja de Esmirna, eram pobres, irmãos. Eram homens e mulheres pobres. A cidade de Esmirna era muito fiel, como nós dissemos no início, a Roma e ao imperador. Com frequência, os cristãos que se convertiam, que abraçavam a fé, com frequência, esses cristãos trabalhando, depois que os patrões sabiam que eles tinham se tornado cristãos, então o que acontecia? Eles eram dispensados dos seus trabalhos. E não porque eram maus funcionários, não era porque faltava, não era porque dava muito atestado, eles eram dispensados, sabe por quê? Pelos simples fatos de serem cristãos. Eles deixavam de proclamar César é o Senhor para proclamarem Cristo é o Senhor. E essa postura de fidelidade custava muito caro no lado social e econômico daquela época. Eu já disse isso. Tenho dito para alguns irmãos, eu acredito que nós não estamos nem perto de chegar os últimos dias, mas vai chegar um tempo, meus irmãos, vai chegar uma hora, e nós temos que estar preparados, porque vai chegar uma hora, onde as pessoas vão dizer para nós, você é crente? Ah, sou, então isso não tem para você.
Ah, você é crente? Sou. Então não tem como você comprar comida. Não tem como você comprar uma roupa. Não tem como você colocar combustível no seu carro. Não tem como você fazer sacolão. Só se você não for crente, pode chegar essa época. A mesma época de Esmirna, nós podemos enfrentar. E o que vamos fazer? Nesse momento de tamanha tribulação, nesse momento de tamanha luta que nós estamos enfrentando, o que nós vamos fazer? Nós precisamos da ação de Deus na nossa vida. Foi aí que Deus se levantou no verso 9. Antes de chegar no 10, ele passou pelo 9. Olha o que disse o Senhor para aquela igreja. Deus disse o seguinte: estas coisas verso 9. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza. E ele disse: mas tu és rico. Tu és rico. Então Deus se levanta e disse ao seu povo, Deus se levanta nesta noite e diz ao seu povo, usando esse servo pecador aqui para dizer para você que a nossa riqueza não é dinheiro no banco, não é carro, não é roupa, não é trabalho. A nossa riqueza é uma riqueza espiritual, é uma riqueza que Deus contempla e Deus diz para nós: vocês são ricos, são pobres, aí não tem dinheiro, não tem uma casa luxuosa, não tem um carro do último tipo, não usa as melhores roupas, mas vocês são ricos, porque a riqueza de vocês é espiritual. E a riqueza está contida onde? Verso 11. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Meus irmãos, está toda a gente preocupada que não quer morrer. Eu também não quero. Você também não quer morrer. Mas o apóstolo Paulo disse o seguinte: para mim, morrer é lucro. Não é lucro porque eu não vou participar mais dessas coisas, mas é lucro porque o que eu vou ganhar é superior. É superior, é superior. Então as promessas contidas aqui no verso 11 de Apocalipse nos faz lembrar das palavras de Jesus, quando Jesus disse em Mateus capítulo 10, versículo 28, ele disse o seguinte: não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Então, o nosso temor a Deus é porque Ele tem o controle de todas as coisas. A vida dos cristãos em Esmirna estava sempre por um fio. Diariamente alguns sofriam diante das feras ou diante do fogo, e eles foram estimulados, incentivados a, mesmo diante dessa perseguição, a serem fiéis ao Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, preciosa igreja do Senhor Jesus Cristo, a quem Ele comprou com o seu sangue, e que lavou e que resgatou, as palavras de Cristo, a igreja de Esmirna, são tão atuais hoje quanto foram naquela época. É palavras de conforto, elas confortam a igreja, mas elas confortam somente a igreja fiel. Não é o frequentador da igreja, não é aquele que vem e que não participa de nada, não é aquele que ouve o pastor nesses cultos online e não são fiéis. As palavras confortadoras de Cristo são para os fiéis que têm sofrido dias com dor, a dor do isolamento, a dor da incerteza profissional, a dor financeira, a dor de não podermos congregar, de não sabermos o que está por vir. A gente não sabe como vai ser essa semana, meus irmãos, a gente não sabe. Mudou o ministro e a gente não sabe o que vai acontecer. Isso é dor, isso é doloroso, sabermos que nós estamos dependendo de uma palavra e a gente não sabe. Então, para os fiéis, a Bíblia diz o seguinte, verso 10 de Apocalipse: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. A fidelidade é até a nossa morte, é ser fiel até a morte, ou se for preciso, morrermos.
O conforto das palavras de Jesus é que o vencedor de nenhum modo sofrerá da segunda morte. De que morte é essa? Não é a morte física. A morte física todos nós vamos enfrentar. Todos nós, ou de coronavírus, ou de qualquer outra morte, ou morreu. Nós vamos enfrentar. A segunda morte, que a palavra de Deus está dizendo aqui, essa segunda morte é não sofrer dano da segunda morte, é a morte eterna. Nós vamos morrer. A Bíblia diz em Romanos que ao homem é dado morrer uma só vez. Depois disso vem o juízo. A gente morre, mas o cristão que morre fisicamente, ele tem a certeza e o conforto de que ele não morrerá uma segunda vez. Nós viveremos eternamente com o nosso Deus. Essa é a nossa palavra de conforto. Eu termino, meus irmãos, continuando com a oportunidade de escolha. Nós continuamos com a oportunidade de escolha e de decisão. Qual é a escolha? Qual é a decisão hoje, meus irmãos? Nós podemos decidir escolher em ser poupado dos sofrimentos, ter facilidades aqui na terra, seguindo os prazeres desse mundo, ou permanecer fiel até a morte e receber das mãos do Senhor o maior de todos os prêmios. O maior de todos os prêmios não é uma taça de campeão da Copa do Mundo, uma medalha de Olimpíada. O maior prêmio que um cristão pode receber das mãos do seu Senhor é a coroa da vida. Foi isso que a palavra de Deus ensinou aqui para nós no verso 10. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. É isto que nos diz o Espírito Santo nesta noite. Escolha, decida agora, a escolha é sua. Ou você prefere ser poupado dos sofrimentos, ter facilidades aqui nessa terra, seguindo os prazeres deste mundo, ou você prefere permanecer fiel até a morte e receber das mãos do Senhor o maior de todos os prêmios, que é a coroa da vida? A escolha é sua. Fique de pé comigo. Eu termino essa palavra bíblica como terminavam os profetas no passado, depois de entregar o recado de Deus, eles terminavam dizendo: assim diz o Senhor. Feche seus olhos comigo de pé e vamos orar, terminando. Senhor Deus, muito obrigado por esse culto abençoado, por esse domingo onde cultuamos, ouvimos sua palavra, oramos, fomos alimentados, ó Deus, e que esta palavra desta noite possa ter falado ao coração. Como oramos no início, eu oro no final, que ela tenha caído em boa terra, que o mensageiro possa ter transmitido a mensagem para que caia em boa terra para a glória, honra e louvor do teu nome. Abençoa o teu povo, que possamos encontrar em ti sabedoria, para podermos fazer a nossa decisão e escolher sermos fiéis até a morte, para receber a coroa da vida e não experimentarmos do dano da segunda morte. Abençoa-nos, ó Deus. Abençoa essa semana, ó Deus, de novas decisões, de novas respostas, que nós possamos encontrar no Senhor refrigério e bênção para a nossa vida. Em nome de Jesus nós oramos. Que o amor de Deus, que a graça de Jesus, que as íntimas e eternas consolações do Espírito Santo sigam com você, com toda a sua casa, durante toda essa semana, em nome de Jesus, e que o povo de Deus diga amém. Muito bem, meus irmãos, mais um domingo, né? E espero que você tenha sido abençoado com a sua família, que você tenha uma semana abençoada. Quarta-feira, vamos nos ver novamente, 19h30. Até nos ver novamente nessa próxima quarta-feira. Que Deus te abençoe rica e abundantemente. Forte abraço.